Sustentar uma nova realidade. Esse é o tema do bate-papo de hoje. Foi uma indicação da Nick. Na verdade, ela pediu para eu falar sobre como trocar de realidade e eu resolvi ir além. Porque trocar de realidade, nós estamos trocando o tempo todo, seja consciente ou inconsciente. A cada nova escolha, cada nova decisão é uma outra linha de realidade que abrimos, às vezes sem perceber. Um caminho que escolhemos durante o dia nos desvia de uma rota que pode ser uma bênção. Quem nunca já percebeu isso, não é mesmo? Eu várias vezes. Bom, e hoje eu vou falar um pouquinho vinculado ao sistema de chakras mesmo. E sim, vou fazer um vídeo sobre eles, já me pediram. E eu acho muito interessante saber, porque nós temos os órgãos físicos, os chakras têm ligação com eles, energeticamente falando, são centros de energia que ressoam, reverberam com o corpo físico, ajudando no alinhamento, no equilíbrio, na limpeza. Então eu acho muito importante falar sobre isso também. Hoje eu vou tentar passar rapidinho por eles, porque a forma que eu penso, experiencio, testo, lembrando, eu sou você aqui desse lado, vendo a vida sobre outra perspectiva. Então a experiência que eu vivo pode ser diferente da sua, mas eu gostaria de deixar algumas dicas para que você, se quiser, experimente do lado daí, com o seu ponto de vista inserido na sua realidade, tentando ancorar uma nova realidade. Tem inúmeros exemplos que eu poderia dar. E o primeiro deles vai ser sobre o café. Eu sou fã de café, quem me conhece sabe. E por necessidade biológica, física mesmo, eu estou tendo que diminuir um pouquinho o café. Mesmo que eu tome sem açúcar, o café ele é um grande estimulante e por algumas questões, o meu corpo pediu que eu diminua um pouquinho porque eu tomava café demais. Eu vou cortar o café? Não, eu não vou cortar o café. Por quê? Porque a minha linha de realidade era cafezeira. Eu tomava muito café. E o meu corpo vai entrar em abstinência e vai ser pior. Então, eu vim gravar com o meu café e eu vim gravar com o meu chazinho. Anis estrelado, adoro. Também gosto muito de chá gaúcha que sou. Então, como que a gente faz quando a gente quer trocar de realidade? Primeiro, nós, às vezes, pode acontecer de um salto quântico. O que é um salto quântico, né? Você tá na espiral aqui da sua vida, você, igual um elétron, né? Você sai aqui da órbita e aparece em outra órbita. Foi um salto, não fez a volta linear, né? Você some daqui e aparece lá. Acontece, gente. Por exemplo, quem muda de cidade, eu já mudei 8 vezes. Então, a gente some de um contexto de um campo energético, de uma comunidade que tem uma frequência e aparece em outro estado, às vezes oposto. A primeira vez que eu mudei, eu saí do Rio Grande do Sul para ir para o norte, para a Amazônia. Então, foi uma mudança de tudo muito drástica. Isso é um salto quântico. Você não mudou só do estado físico. Você teve que ajustar o seu emocional, o seu jeito de pensar, de ver aquela cultura, de se adequar aos horários, ao calor, ao clima, ao que tinha para comer. Então foi uma mudança muito drástica, só para exemplificar. Mas vamos partir do pressuposto que estamos na mesma cidade e não trocamos de trabalho, nem de nada, não tivemos grandes cortes, rupturas, né, que ocasionaram uma perda e uma morte da antiga versão muito drástica. Vamos considerar aqui que queremos só mudar um hábito, por exemplo, café para o chá. E eu não vou mudar, né? Eu vou manter as duas linhas de realidade, porque para mim é o que funciona no momento. Mas eu também, 9 e 9, sincronicidades de horários, espelho. Vou dar um exemplo sobre exercício físico. Eu estou acompanhando a Lu, oi Lu, que resolveu correr a Maratona do Rio. E a Lu não fazia exercício. E o que a Lu está fazendo? Ela vai sair correndo de uma hora para outra? Ela saiu correndo de uma hora para outra? Não, porque ela já está correndo, eu estou acompanhando. Os nossos corpos têm que se ajustar. Então eu vou pegar o exemplo da Lu. Vamos lá. Não sei como iniciou, não conversei com ela, ela não faz tratamento comigo, eu estou só acompanhando no Instagram. Mas a gente tem um impulso.
né? Geralmente começa assim, motivado por algo externo ou interno. Então, o impulso, ele vem do plexo solar, que é um dos nossos centros energéticos, visceral, estômago, intestino. Teve aquela ideia, veio o impulso. Aliás, teve aquela ideia mental, né? Da onde que surgiu essa ideia? Ela viu alguém, ela se inspirou em alguém, e aí veio o impulso, aquela vontade. Vou fazer. E agora, como que eu faço? Tem que sentar, planejar. Foi isso que a Lu fez. Então você modifica tudo. Não é só o seu treino, é a alimentação, é o sono, é o que você está consumindo. Porque a primeira coisa que eu faço, gente, num dia, como os dias atuais, onde a gente consome muita coisa nas redes sociais, é cortar tudo que não me interessa mais. Teve uma vez que eu fiz um combinado comigo que eu ia parar de comprar roupa. Faz um tempo, bastante tempo. E comecei a anotar tudo que eu não comprei. Gente, eu parei de seguir toda a loja de roupa que eu via. Porque ali era o impulso visual. Entendeu? Não precisa. Então, para mudar essa realidade e depois ancorar, a gente perpassa por todos os 7 principais chakras, né? Às vezes vem impulsionado pelo divino uma ideia, aí você organiza com o cérebro mental, né? Como que você vai planejar. É mental inferior. Né? Vamos planejar? Vamos desmembrar. E aí, você precisa achar técnicas, mecanismos, meios de como que você vai formular esse planejamento. Visualização, técnica da visualização, manifestação escrita, gosto muito, porque a gente coloca datas, né? E também sou administradora de primeira formação, você faz um plano de negócios real, coloca datas, né? Desmembra em pequenas metas e vai olhando o seu avanço. Eu gosto muito disso. O quadro dos sonhos, recorta pessoas e visualiza e olha, se inspira, segue páginas no Instagram que vão te impulsionar a isso. Programação neurolinguística, tenho formação, confio, só que aqui vai uma observação. Gente, o que faz a gente trocar e ancorar uma nova realidade não é só o mental, nem o visual, nem a fala. São frequências diferentes, vibram em padrões diferentes, ideias, pensamentos, sentimentos, mas o que faz a gente se manter naquela linha da nova realidade é a coerência vibracional. Como assim, ideia? O que você pensa, o que você fala, o que você faz e o que você sustenta, ancora. Então vamos lá. Chakra mental, centro energético mental, pensou, sentiu, cardíaco, expressou. Como que você vai expressar isso no mundo? Né? Não é só a expressão da fala, nem da escrita, nem da visualização. É a expressão com ações mesmo. A sua forma de ser vai mudar. Porque, por exemplo, a gente muda até o jeito de vestir, de se alimentar, locais que a gente frequenta quando a gente está querendo trocar de linha de realidade. É a nossa expressão. Como que você quer se expressar agora? Para você, não é para o outro. Né? Estamos falando de estado interno. De mudança interna, primeiro, que reverbera no externo, e sim, o externo reverbera no interno como motivação, como aquilo que você consome, como aquilo que você visualiza, porque tudo que você ouve, lê, enxerga, alguém te fala, fica pairando aqui no campo eletromagnético, lembra? Em forma de informação invisível aqui. E volta e meia aquilo dá um insight, um download e reverbera no corpo, no pensamento, no sentir e faz a gente mudar uma opinião ali. Então o que a gente consome tem muito peso nesta hora de trocar e ancorar uma nova linha de realidade. Bom, depois que você encontra as técnicas, né, você vai para a ação com disciplina, você tem que se organizar, né? E o impulso de ação, o poder de ação, ele vem do plexo solar também, que é agir, só que ele é sustentado pelo chakra básico. Sabe, eu iniciei com todo o gás e no meio do caminho diminuí, não consegui fazer? Falha no chakra básico. Sustentação, estrutura, confiança e senso de segurança. Muitas vezes impactados por crenças limitantes do passado, nossas mesmas e de outros. Vou dar um exemplo meu, saindo um pouquinho da Lu. Gravar é um pedido que eu tenho das minhas consciências há um bom tempo.
E eu tenho uma questão com isso. Porque eu cresci ouvindo. Fala demais. Não estou conseguindo acompanhar seu raciocínio. Tá, fala minha língua. Então, eu tive que estou aprendendo a me comunicar de uma forma que eu traduzo a linguagem técnica para uma linguagem mais normal, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender, porque eu também tenho um pensamento não linear, então eu vou e entro nas minhas caixas com muita facilidade, me entendo, mas quando eu vou externalizar não é bem assim. O mais grave aconteceu na minha primeira faculdade, eu tinha uns 18 anos, e um professor me chamou no privado e falou o seguinte: Andréia, eu preciso que você modifique a forma de apresentar os seus trabalhos, porque eu preciso te dar 10 e outros trabalhos que são tão bons quantos eu tenho que dar 9,5, 9,8, porque o seu trabalho é muito profundo e não precisa disso. Você não precisa fazer os trabalhos nesse nível. Um professor de faculdade, gente, nós estamos falando de 1998. Né? Porque hoje em dia a gente sabe que é tudo muito rápido, os trabalhos são feitos fáceis, etc e tal. Naquela época aquilo me impactou de um jeito que eu só pude ter noção agora que eu fui iniciar a comunicação, né? E aí a gente volta, porque lembra que dentro do inconsciente, traumas, bloqueios, tudo que te falaram, tudo que tu viveu, vive ao mesmo tempo coexistindo o inconsciente, ele não distingue passado, presente e futuro. Então, uma coisa que você viveu com 5 anos está guardada lá dentro, você às vezes nem lembra e está impactando uma ação no seu agora. Voltando para o aluno exercício físico. Então, a gente desmembra, começa a agir devagar, porque senão o chakra básico não sustenta. Ele vai travar não só o corpo. Se ela começasse a correr de uma hora para outra, a lombar dela poderia dar um problema. Mas não é só o corpo. É a nossa energia. A gente tem que ter uma energia de sustentação interna para que o nosso corpo físico acompanhe. E aqui eu vou fazer um vínculo com o nosso sistema nervoso e emocional alinhado para sustentar o processo. Inclusive tem a ver com o vídeo que a Lu postou ontem. Ela disse: estava com vontade de ir hoje? Não, zero vontade, mas eu vi, eu fiz o que pude. Eu ouvi o meu corpo e fiz o que deu. É sobre isso. Porque sim, nós precisamos ouvir o corpo. O corpo fala o tempo todo. E se a gente não ouvir, vai somatizar no físico e pode dar uma questão de uma doença física, reverbera, ressoa. São as somatizações. Psicossomatizações, às vezes, o nosso emocional interferindo no corpo físico, né? A gente vai e faz o que dá. E tem outra questão muito importante, que eu estou acompanhando uma pessoa nas terapias também, sem citar nomes, que aconteceu algo. Nós fizemos 3 sessões de terapia multidimensional, alinhamento, limpeza, reequilíbrio. E aí ela chegou naquele ponto de linha de realidade mudando total, até com mudança de casa, gente. De vender carro e comprar outro. Foi uma mudança bem drástica, na mesma cidade. E ela falou assim pra mim: Déia, eu tô sentindo um vazio. Eu tô me sentindo vazia, não tem sentido. Eu conquistei tudo o que eu queria e não tem sentido. E aqui vem algo importante. Esse vazio é aquela morte do eu antigo que precisou sair, a gente precisou perder essa versão para que a nova versão florescesse. Gente, a borboleta no casulo. A lagarta fica no escuro e apertada. E quando começa a incomodar aquela vida de apertada, ela rompe o casulo para a borboleta para ela sair voar. É uma linha de realidade totalmente diferente. Mas a lagarta fez o salto quântico? Não, a lagarta fez o processo. O escuro, o vazio. E já parou para pensar que esse vazio é um vazio criativo? O vazio, que era aqui que eu ia entrar, é o chakra sacro. Nesse lugar é o nosso útero cósmico. É onde o plano que você fez, movido por aquele impulso e aquela ideia, vai se criar. Vai se gestar, gente. A gente gesta projetos no nosso útero cósmico. E esse útero cósmico é igual uma criança que fica 9 meses, um neném, um bebê, um embrião. Precisa ficar gestando às vezes. Não é de uma hora para outra. Você vai alimentando. O neném é alimentado pelo cordão umbilical, plexo solar, impulso. Então, esse vazio,
ele só é um momento de gestação. É a semente embaixo da terra no escuro. Você joga a semente, ela fica lá germinando. É o processo dela para que ela nasça e depois floresça. Primeiro veio o nascimento, depois veio o florescimento. Então, fiz uma analogia com várias coisas, trazendo bem para o prático mesmo, para entender que, principalmente, sustentar o processo é uma condição vital, uma mudança de comportamento. Porque a comunicação universal, a comunicação quântica energética, gente, ela não entende só o que você pensa, fala e deseja. Ah, eu quero correr uma maratona. Beleza, verbalizou, o impulso veio, teve a ideia, e agora? A gente precisa sustentar o processo. Parece básico isso que eu tô falando, mas não é. Eu acabei de passar por uma situação que eu precisei fazer uma mudança na minha vida de estrutura que envolvia dinheiro físico, chakra básico. Eu fiz todo o processo. Analisei, fui atrás, procurei, deu certo. Assinei o contrato. Gente, na hora de colocar em prática, eu travei a minha coluna lombar. Quem me acompanha no Instagram, falando nisso, reikiando ponto por aí, e a arquitetura da alma. Eu travei da minha lombar. Eu fiquei sem andar, gente. Fiz exame, fui fazer ressonância. Por quê? Tinha alguma coisa para eu olhar. Eu vou me desesperar, contrato pago, dinheiro saindo. Não, eu não vou me desesperar. Eu vou sentar, eu vou parar, eu vou ouvir meu corpo. Ok, travei aqui. O que o meu corpo está querendo me dizer? Eu não estou conseguindo sustentar o processo chakra básico. Por quê? Aí fui para a terapia multidimensional, que é uma das terapias que eu atendo. Fiz uma auto-multi. Enxerguei coisas ancestrais lá, de crenças da minha família. Enxerguei, gente, vi um processo de limpeza, expurgo condições para que eu fizesse diferente. Eu caminhei de um jeito diferente da minha linhagem, porque a gente honra a linhagem inconscientemente. A gente honra nossos ancestrais. A gente às vezes fala que vai fazer diferente e acaba fazendo do mesmo jeito, quem nunca, né? Eu enxerguei dentro da multidimensional, tive visões onde eu estava fazendo uma limpeza, um expurgo da minha família ancestral, consanguínea mesmo. Porque também a gente trabalha a família de alma dentro da multi, mas não vou entrar nesse assunto. Processos, meu chakra básico estava sujinho, estava com crenças, bloqueios que não eram meus. O meu emocional, coraçãozinho, sentiu que era a hora. Pensei, planejei, assinei, eu agi, eu tive impulso, tive a ação. E aí? O que eu fiz? Recuei para o útero cósmico. Porque tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, gente. Não é alinhado, não entra. Às vezes entra uma ideia que pelo coronário o divino soprou. Aí vai passar pelos chakras, pelos centros energéticos, tudo ao mesmo tempo. Eu estou pensando, eu vou criar, a gestação é rápida. Às vezes tem um tempo aqui no mundo físico que leva meses, a gestação de 9 meses de uma criança. Às vezes você tem uma ideia, o projeto, quando você vê em 3 meses, em 1 mês o projeto está pronto, você encontra. Porque quando você dá um impulso, tem uma ideia e você sente que aquilo é da alma, é a consciência superior guiando, você encontra pessoas, situações, circunstâncias, sincronicidades que te ajudam a chegar àquilo lá. Nosso tempo está acabando. Era isso. Acho que eu consegui passar, mais ou menos. Você tem alguma dica de outro tema pra gente bater um papo? Eu vou adorar saber. Escreve aqui embaixo. E um ótimo dia.